Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui para mais um vídeo do nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, Apologética em Foco, é o nosso lema, sempre tratando assuntos aqui emblemáticos, assuntos relevantes para o nosso elevo espiritual e para que nós possamos juntos também expandir o nosso conhecimento e para que nós possamos estar regimentados para trabalhar no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. E estamos falando sobre um assunto bem interessante aqui, que eu já vou dar continuidade. Já temos 2 aulas lá, já temos 2 aulas aí no nosso canal, é só você clicar. Os livros que serão abertos no juízo final no trono branco. Essa é a 3ª aula e quero mais uma vez ratificar aqui que nós temos inúmeros cursos à distância, curso básico, curso médio, bacharel em teologia, cursos de especializações em várias áreas, escatologia bíblica, Antigo Testamento, tabernáculo, liderança, missiologia, capelania bíblica, xirologia, que é livro de cantares, né, especialização no livro de cantares, basileologia, especialização na doutrina do reino de Deus e assim por diante. Você pode entrar em contato conosco e assim nós estaremos disponibilizando para você no conforto da sua casa por um preço bem acessível. Você estará, além de ampliar o seu conhecimento, também cooperando com o nosso Ministério de Apologética Cristã para que nós possamos, como diz o meu amigo pastor Martinez, fazer pelo reino de Deus aquilo que as seitas fazem pelo reino das trevas. Isso posto, convido você para nós, sem delongas, fazermos uso da palavra de Deus para a gente colocar uma vírgula, né, no assunto, porque esse assunto ele é muito amplo. Eu estou sintetizando ele, falando sobre os livros que serão abertos no juízo final no trono branco. Nós já falamos sobre 5 deles, né? Já falamos sobre o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre mais 2 livros aqui que eu quero mencionar, que eu quero elencar. Primeiramente o livro da memória. Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, lembrando que Marcos ele escreve com o público-alvo os romanos. Então diz assim o versículo 44. Onde o seu bicho, eu vou ler o 43 também. E se a sua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida, Jesus que está falando, aleijado, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele está falando aqui exatamente da memória que não morre, a memória do ser humano, né? Que está conectada à alma, à mente do ser humano, ela fica intacta e a alma do ser humano não pode morrer. Nossa alma ela é tripartite, né? A nossa alma, nós somos um ser tripartite, espírito, alma e corpo, nessa ordem, mas a nossa alma também ela é tripartite, 3 partes. Ela é composta de mente, que são os pensamentos, né? Emoções, que é os nossos sentimentos, e também volição, que são as nossas vontades. Então aqui Jesus, ao falar sobre esse assunto aqui, ele está falando o seu bicho, ó, nunca morre, o fogo nunca apaga, é o subconsciente, a memória que fica ativa, lembrando, a memória que nunca se apaga, vai mostrar que todos estão conscientes durante o suplício eterno. Assim como os salvos estarão no gozo e na alegria, na felicidade plena, eterna, os ímpios, aqueles que não forem salvos, também estarão no suplício eterno. Vou ler ainda Lucas 16, 25, que é um texto bem conhecido, né? Muito conhecido. Diz assim, ó. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, olha o que Abraão está dizendo por aquele rico,
daquela passagem do rico e Lázaro. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este quem Lázaro, é consolado e tu atormentado. Então está aqui o livro da memória, é mais um livro que será aberto no trono branco para trazer, será usado como um conjunto probatório, como um conjunto, esses livros que eu estou elencando aqui, ele é um conjunto probatório que será trazido à tona, será apresentado para que Deus possa efetuar as condenações e as sentenças, porque ele não é arbitrário, e aqueles que ressuscitarem no juízo final no trono branco não ressuscitam com nenhuma esperança mais de salvação, mas apenas para serem julgados e condenados. Mais um livro aqui que eu quero elencar, né? É o último dessa série de livros que eu estou mencionando aqui. É o livro da vida. Observem, Apocalipse capítulo, vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que fala exatamente sobre o trono branco, o juízo final, muito conhecido aqui, né, dos leitores, dos estudiosos, estudantes da Bíblia. Verso 12, vou ler o 11 também. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Observe que esse julgamento me parece ser nos ares, né? E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, não em estatura, mas aqui está falando de posições socioeconômicas, sociointelectual. Vi os grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Observe que esses livros estão no plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o livro da vida também é um que será aberto para ser provado que aqueles que estão julgados, os seus nomes não se encontram registrados no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro também, que é mencionado no livro do Apocalipse. E, enfim, esse livro da vida, ele vai também ser aberto. O livro que registra o nome dos que serão arrebatados vivos, né? Segundo o Salmo 69, o verso 28, e Apocalipse 13, 8. E o desfecho, então, desse julgamento é a condenação e o lançamento de todos eles, todos os ímpios, no lago de fogo, onde já se encontra a morte, o próprio Hades, que a Bíblia fala inferno, mas é apenas uma tradução, né? Hades, além de seres angelicais caídos, né? Que estão reservados para esse dia. A gente pode dar uma olhada em Mateus capítulo 3, 11, 12, 2 Pedro 2, 4, Judas verso 6, né? Apocalipse 20, do 14 ao 14 15, e é nesse julgamento, os 24 anciãos, que a Bíblia menciona, né, estarão participando, assentados nos seus tronos, que 24, 12 representantes da igreja e 12 representantes da nação de Israel. Por isso que a igreja, a Bíblia diz que a igreja participará do governo, vai julgar os anjos caídos. Não a igreja todas, mas os representantes da igreja. Como um diplomata representa o seu país, né? Em outros países não está toda a população, por exemplo, do Brasil nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra, representando o Brasil. Mas apenas os diplomatas. Assim será também no juízo final, no trono branco. E o número 12 na Bíblia, na numerologia bíblica, ele tipifica justamente o número governamental. Então, por isso que tudo aquilo que for realizado, tanto a ceia das bodas, que a Bíblia diz que Jesus vai servir, né, que muitos acreditam que ele vai servir um por um dos crentes, mas na verdade ele vai estar servindo aqueles que representam a igreja, provavelmente os 12 apóstolos, né? Isso é falado nos evangelhos, que eles se assentaram em 12 tronos também para julgar as nações, né? Julgar as nações no juízo das nações, que está em Joel capítulo 2, Mateus capítulo 25 e assim por diante. Então, que nós possamos guardar essa palavra, que você possa guardar essa palavra no seu coração também, e que nós possamos juntos estar firmes e constantes, aguardando a vinda de Jesus, que é iminente. Nós acreditamos na doutrina da iminência, aguardando, como diz Tito 2,
né, capítulo 2, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13, né? Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos, Deus abençoe.